Bom dia a todos e aqueles que não estão assistindo nesse mesmo horário, né? Que a graça de Deus aí esteja com vocês, né? Meu nome é Vorley, sou o legendário 20.409 e hoje eu queria trazer uma passagem para vocês lá em 2 Samuel, está no capítulo 11, né? E no versículo do 1 ao 5. É uma passagem muito conhecida, que fala sobre o rei Davi, sobre o adultério que ele cometeu. Mas hoje eu queria trazer um viés um pouquinho diferente, que é a respeito da nossa falta de prestação de contas. E eu sei que muitos legendários aí que estão assistindo essa live já tem um costume daqueles que fazem o programa do Guerreiros, da prestação de contas, né? Então é muito comum a gente compartilhar com outros homens a respeito das nossas angústias, dos nossos pecados, dos nossos medos. E hoje eu quero trazer essa leitura para esse viés de prestação de contas, tá? Então eu vou ler para vocês aqui e depois eu vou fazer uma conclusão desse assunto. Então, lá em 2 Samuel, no capítulo 11, no versículo 1 ao versículo 5, diz assim: Na primavera, época em que os reis saíam para a guerra, Davi enviou para a batalha Joabe, com seus oficiais e todo o exército de Israel. E eles derrotaram os amonitas e cercaram Rabá. Mas Davi permaneceu em Jerusalém. Uma tarde, Davi levantou-se da cama e foi passear pelo terraço do palácio. Do terraço viu uma mulher muito bonita, tomando banho, e mandou alguém procurar saber quem era. Disseram-lhe: é Betseba, filha de Eliã e mulher de Urias, o Hitita. Davi mandou que a trouxessem e se deitou com ela, que havia acabado de se purificar da impureza da sua menstruação. Depois voltou para casa. A mulher engravidou e mandou um recado a Davi, dizendo que estava grávida. Bom, eu vou pular para o versículo 27, que é o último versículo desse capítulo, que é algo assim bem relevante. E lá ele fala assim: passado o luto, Davi mandou que trouxessem para o palácio. Ela se tornou, passado o luto, Davi mandou que a trouxesse para o palácio. Ela se tornou sua mulher e teve um filho dele. E olha essa parte. Mas o que Davi fez desagradou ao Senhor. Então, o que eu gostaria de compartilhar hoje com vocês aqui, né, nessa leitura, né? É a prestação de contas do homem, né, da mulher, de um cristão. Nesse estudo, a gente percebe que o líder eficiente, ele aplica, tá, a si mesmo os padrões que exige dos outros, que não foi o que o Davi acabou fazendo. Então, ele tem o hábito de prestar contas, assim como todos os outros membros, né, da equipe. Então, prestar contas significa buscar honestidade total e integral. Então, isso aqui é bem importante, até inclusive para líderes, para empresários, para pessoas que têm equipes, né? Então, o que a gente vê aqui? Que o líder eficiente, ele aplica nas pessoas, ou seja, ele aplica nele o que ele aplica para as pessoas, tá? Então, isso é muito importante, que você tenha o mesmo critério do que você está dando para as pessoas, você volta para si mesmo, tá? E normalmente a falha em você criar uma estrutura que torne obrigatória essa prestação de contas, ela com certeza irá gerar crises de caráter, tá?
Então, você não ter uma estrutura que te possibilite essa prestação de contas, você vai acabar como o que o rei Davi fez. Então, você vai ter aí momentos de falta de caráter, tá? E exatamente foi o que aconteceu, né? Como a gente viu aqui, a tragédia do rei Davi. O fato de ele não ter pessoas que ele prestasse contas. Primeiro, a gente vê duas coisas ali nessa história. A gente vê que é uma época da primavera que acontecia que o rei saía com o exército para a batalha. O que aconteceu? O rei Davi ficou no palácio dele. Então aí a gente tem um primeiro fato. E depois, o fato de ele estar ali no palácio, né, tranquilo, passeando pela sua varanda, ele identifica uma mulher que ele, né, atraiu fisicamente, né, e ele pede para alguém chamar aquela mulher para ele ter relações. Então a gente tem aí um segundo fato. Então o primeiro a gente pode perceber que se tivesse alguém que pudesse ali puxar a orelha do rei Davi, né, chamar a atenção dele, sim, Senhor, é primavera, a gente precisa ir para a batalha, o Senhor precisa estar na guerra. Então já não teria ele não teria tido cometido esse pecado de não estar aonde realmente ele deveria estar. E, consequentemente, isso fez com que ele, né, tivesse outro pecado. Então, vamos dizer assim que o primeiro seria ali não necessariamente um pecado, mas assim, essas pequenas concessões que a gente faz na nossa vida, com toda certeza vão nos levar ao pecado. Então, o fato dele não ter ido, aparentemente, não seria nenhum erro, né? Mas existia naquela época uma tradição que na primavera os reis iriam para a batalha junto com os seus exércitos, né? Então ele já não foi. E aí, em seguida, a gente tem ali um episódio que ele, estando ali no seu palácio, passeando na sua varanda, ele avista, né, uma mulher muito bonita e pede para chamar ela para, com certeza, ter as relações sexuais que ele teve. Então aí a gente vê um segundo fato de que de que como ele não tinha alguém que pudesse chamar a atenção dele, por ele não ter estabelecido uma prestação de conta com pessoas à sua volta, ninguém questionou ele. Sim, senhor, essa aqui é a esposa de um dos soldados que estão lá na batalha. Tem certeza que o senhor vai fazer isso? Olha, o senhor vai acabar, né, cometendo aí um erro, fazendo o que você está fazendo. Mas não, ninguém tinha essa autoridade para chamar a atenção, né, do rei Davi, porque ele não estabeleceu alguém para ele prestar contas. Então, o que acontece? Todo mundo sabe que ele tem relações, tem um filho com Betseba, e naturalmente que ele cometendo esse pecado, ele vê que depois esse filho que vai nascer vai deixar eles em mais lençóis, né? Então, não vou contar aqui para vocês, mas todo mundo sabe que ele acaba colocando Urias no lugar para que ele fosse morto. Ou seja, ele também acaba cometendo esse pecado, não só de adultério, mas como de assassinato. Porque ele propositalmente coloca Urias para ser morto na guerra, né? Enfim, então, tudo isso a gente está falando porque uma pessoa, um bom líder aqui, que ele era, não estabeleceu uma rede de prestação de contas do que ele faz. Então, um bom líder, ele presta conta não só para as pessoas que estão abaixo dele, mas para as pessoas que estão nos seus pares, que são seus pares, e também pessoas que estão acima. E a importância disso daí é para que você não tenha uma crise de caráter, tá? E então, o homem sábio, ele não espera essa crise chegar,
né, para formar esse relacionamento de responsabilidade e, por fim, estabelecer essa prestação de contas que vai ajudá-lo a não cair em pecado. Então, uma outra, queria compartilhar com vocês aqui, uma outra passagem que fala assim, que lá em Efésios 4:25 diz que devemos abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo. E além disso, a gente tem lá em Tiago 5:16, passagem muito conhecida. E ali ele fala para que a gente confesse os nossos pecados uns aos outros para que a gente seja curado. Então, isso tem tudo a ver com a prestação de contas. Então, você ali está compartilhando sempre a verdade com as pessoas que estão ao seu lado e confessando os seus pecados. E eu queria deixar aqui, para a gente finalizar essa live, um exercício, que é o seguinte: quando você estiver com alguém prestando contas, estabeleça assim 3 perguntas. Até você pode se submeter a essas perguntas, como você pode submeter as pessoas que você está aconselhando, que vieram prestar contas com você. Então você pode fazer o seguinte: você pergunta para essa pessoa, ou você mesmo também pode falar, o que você fez de bom nos últimos tempos que agradou o coração de Deus? A pessoa vai ficar toda ali orgulhosa, lembrar das coisas boas que fez, né? Beleza. Depois, em segundo, eu sugiro que você faça a pergunta praticamente ao contrário. O que você fez ou até está pensando em fazer que vai desagradar o coração de Deus? Então a pessoa ela já vai ficar mais, o que eu já fiz que desagradou o coração de Deus, ou até mesmo que eu estou pensando e que ainda assim vai desagradar o coração de Deus. E depois que essa pessoa responder, ou você mesmo responder, aí você vai fazer uma última pergunta, que é o seguinte: o que você contou, né, agora, que realmente é verdade? Ou até mais, o que você não contou que seria uma verdade que você precisaria prestar conta com esta pessoa que está com você, né? Então eu deixo aqui esse exercício para que você tanto possa fazer, quanto você possa receber, né, e responder essas perguntas, tá bom? Gente, muito obrigado, né? Eu vou terminar aqui com uma oração para que a gente, sim, possa ter pessoas ao nosso redor que possam ser os nossos auxiliadores, né? Pessoas que a gente possa contar e prestar contas genuinamente, como se a gente estivesse prestando contas para Deus, porque a palavra diz que a gente pode confessar os nossos pecados uns aos outros, e olha a diferença: para a gente ser curado, para a gente ser perdoado, a gente pede e confessa para Deus, mas para a gente ser curado, a gente compartilha com os nossos próximos, pessoas que a gente confia. Então, vamos lá. Senhor Deus, muito obrigado, Pai, pela palavra de hoje. Muito obrigado porque o Senhor tem aí proporcionado esses momentos todas as manhãs, ó Pai, desses conteúdos que tem tocado o coração desses legendários para compartilhar com as pessoas, né, com nós mesmos, porque a gente mesmo acaba aprendendo, Pai, com a Tua palavra todos os dias. E aqui a gente compartilhando com essas pessoas que estão aqui ouvindo a live, elas têm a oportunidade, Pai, de ouvir a palavra do Senhor através, né, das vozes dessas pessoas que têm se dedicado ao Senhor. Mas, Pai, sonda os nossos corações, ó Pai. Sonda os nossos corações para que realmente a gente também, Pai, não caia em pecado, Senhor. E a gente sempre tenha pessoas, ó Senhor, ao nosso lado, para que a gente possa prestar contas, ó Pai. E a gente confessar os nossos pecados dessas pessoas e a gente não ter, Pai, essa crise de caráter, Pai, como infelizmente o rei Davi acabou tendo, Pai. Por não ter pessoas, ó Pai, que ele se submetesse, Pai. Então, Pai, que a gente tenha essas pessoas para a gente nos submeter e, sim, a gente estar sendo curado e perdoados dos nossos pecados, ó Pai. Então, é assim que eu oro, Pai, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, Pai. Obrigado, pessoal. Au!